Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hoje eu quero trazer uma leitura no livro de Atos. O escritor do livro de Atos, ele vai relatar as pregações de Pedro e as conversões das primeiras almas. E ele vai relatar no capítulo 2 do livro de Atos, no versículo 37, a primeira pregação de Pedro. Pedro falando para aquela multidão. E a Bíblia vai nos falar da seguinte forma: e ouvindo eles isto, compungiram em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? Pedro fala para aquela multidão: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, e tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseveravam unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Vemos um relato bíblico da primeira pregação de Pedro. Um homem que ficou esperando no cenáculo a descida do Espírito Santo. O Espírito Santo desce, enche aqueles que estavam ali, quase 120 ou 120 pessoas aproximadamente. Todos são cheios do Espírito Santo, começam a falar em outras línguas, começam a falar das grandezas de Deus para aquelas pessoas que estavam lá fora, de variedades de línguas da localidade. E eles pensam que estão embriagados, aquelas pessoas que estão lá dentro. E Pedro se levanta e começa a pregar para aquela multidão. Quase 3.000 almas. No capítulo 4, nós vamos ver Pedro de novo pregando e quase 5.000 homens, pessoas, se convertem à igreja. E eu fico me imaginando, eu fico me colocando na posição
de Pedro, eu tento me ver ali naquela situação, sem microfone, sem caixa de som. Talvez nos dias de hoje, Pedro gritasse assim: olha, irmão, o microfone está ruim. Aumenta mais um pouco. De repente as pessoas não estão escutando, a minha voz não está saindo legal. Mas não tinha, irmãos. Não tinha microfone, não tinha caixa de som, mas tinha uma coisa, e é o que precisamos hoje. Tinha o Espírito Santo de Deus comovendo o coração daquela multidão, porque quase 3.000 almas se converteram. Eu fico imaginando, irmãos, a multidão que havia naquele lugar. E um homem, não sei aonde ele estava, se estava em cima de alguma coisa ou se colocou numa posição mais alta, mas ele prega das grandezas de Deus, um homem pescador, um homem sem leitura, sem cultura. Ele prega para uma multidão. Por certo, havia muito mais do que 3.000 almas naquele lugar. E a voz daquele homem alcançou a última pessoa daquela multidão, ao ponto de quase 3.000 almas se renderem. Se renderem por quê? Porque escutaram a voz daquele homem pregando a palavra de Deus. Nós não precisamos de caixas potentes. Nós não precisamos de microfones bons. Nós não precisamos de púlpitos luxuosos. Nós não precisamos de templos luxuosos. Nós não precisamos de cargos altos. Nós precisamos tão somente do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Porque a Bíblia vai nos falar que quem convence não é eu falar bonito, ou eu ter uma linguagem eloquente, ou eu saber muita coisa. Precisamos urgentemente do Espírito Santo de Deus na nossa vida, na nossa pregação, no nosso louvor, na nossa igreja, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país e no nosso mundo. Precisamos do Espírito Santo de Deus. Imagine, irmãos, uma multidão de 3.000 almas, uma multidão de mais de 5.000 almas, e aquele homem com a sua voz alçada ao vento, propagada ao vento. E o Espírito Santo de Deus fez com que aquelas pessoas, aquelas almas sedentas, ouvissem e se convertessem ao nome de Cristo, ao ponto deles mesmos perguntarem: e agora? Ouvimos todas essas grandezas, ouvimos que Jesus veio, ouvimos que Deus enviou o seu Filho, ouvimos falar que os profetas nos anunciaram, e agora? O que nós devemos fazer? E a resposta de Pedro